é uma causa, né, que as pessoas deviam entender, porque tornou-se já uma doença crônica, porque se for ver na associação nós acabamos dividindo em grupos, né, terem grupo dos homens, jovens, porque fomos descobrir que na família às vezes existem 10 ou 7 pessoas seropositivas. Então ali começamos a ver que tem os netos, tem as noras, tem os filhos. Então começamos a dividir a eles em grupo. Então é uma situação realmente bastante triste, porque nós, quando nos instalamos no sítio onde nós estamos agora, a sociedade nos escolheu com bons olhos e tudo aquilo que é o programa, né? Nós nunca excluímos a vizinhança. E tem próprias pessoas que são vizinhas que são seropositivas. Então, essas pessoas que nós usamos, porque nós usamos um espaço público, que é um canhoeiro onde nós concentramos às terças-feiras. Então, ali vedamos o acesso. No outro programa que nós tivemos do Gilberto Mendes, conseguimos um espaço. O vereador ofereceu-nos um espaço e dentro das possibilidades nós conseguimos juntar um pouco, compramos umas 21 chapas e tivemos parceiros também que disseram que iam nos doar, por exemplo, a Cetraco disse que ia nos doar o material da casa de banho, a Pintex ia pintar a casa, mas não apareceu alguém que pudesse nos oferecer ferros, blocos, porque essas pessoas precisam de ter o seu canto, onde discutem os seus problemas em que não haja intervenção. Aconselhamento, fizemos ali fora. Cuidados, fizemos ali fora. Hoje estamos a ter o problema de interditar nas casas de banho. Eu dou muita razão as pessoas que estão dali de volta, porque é muita gente e praticamente se sentem incomodados, porque as pessoas vivendo com HIV constantemente, né, vão à casa de banho se aliviar. Então aquilo criou um transtorno. Eu de outra maneira eu tenho que me sentir mal por isso, mas onde me sinto mal é por essas pessoas, porque eu estou numa situação em que a qualquer momento vai se fechar a associação, porque já não tem onde ir. Essas chuvas que passaram, molhamos ali no canhoeiro, as pessoas tinham que pedir, outros sítios tinham que pagar dinheiro para poder se aliviar. Então é uma situação realmente de desespero, e com esses casamentos que são 60 casamentos de pessoas vivendo com HIV, que não podemos realizar no dia 1, porque tivemos constrangimentos, e vamos realizar no dia 13. Mas dentro desses casamentos, essas noivas aqui não têm buquês, não tem bolos, porque a nossa vontade como associação... Mas fala-nos um pouco mais desta questão dos casamentos. O que é, de fato, isto? O que vem a ser? Bem, nós, como trabalhamos na área do HIV, então, a nossa primeira coisa, a maioria dos nossos beneficiários são pessoas acamadas, porque nós fizemos busca ativa, né? Então, essas pessoas acamadas, nós cuidamos, as pessoas recuperam e depois fizemos Salt Visit. Salt Visit é um programa que nós vamos visitar, depois dos cuidados, vamos visitar o beneficiário, ficamos lá, assistimos com ele à televisão, fizemos trança, vamos juntas com ele ao mercado, tentando puxar, tirar de casa. Então, para que ela volte à sua vida normal. Normal, mas isso precisa de um tempo, né? Precisa de um tempo, a nossa atenção, o nosso carinho, as mensagens que a gente leva para lá. Então, conseguimos tirar a pessoa de casa. E dentro da associação, temos programas de autoestima. Um dos programas de levantar a autoestima são esses casamentos, que já é o terceiro casamento esse que vai se realizar. Então, essas pessoas são pessoas que nós fomos percebendo quando o fórum nos deu a cesta básica, porque nós tivemos o projeto Pacto, trouxemos as pessoas para a associação, mas aí tivemos dificuldades de dar já alimentação, porque muitos abandonavam o tratamento porque não tinham o que comer. Então tivemos a sorte do Fórum Mulher darmos cestas básicas. Então essas pessoas, durante os 6 meses que receberam cesta básica, que era uma cesta básica muito rica, então começaram a recuperar. Então, surgiu a ideia, né? Porque o que aconteceu? O fórum dava-nos uma cesta básica que íamos à Shoprite para levantar as cereais. Só que eu fui percebendo que quando eles chegavam na Shoprite, em vez de levar os cereais, corriam para os bolos, bolo de creme, corriam para os refrescos, queriam para os sorvetes. Então sempre era guerra. Não, vocês têm que... mãe, porque eu, desde que fiquei doente, sempre tive uma necessidade de comer um bolo de creme. Então eu, quando vejo aqueles bolos... É a oportunidade que a pessoa tem. Então, pois... Fui perguntando, mas já melhorou, que tal casar? Mãe, eu precisava de casar. Então fomos
fomos convidando a elas, então elas também foram convidando as outras mulheres. Então, por esse percurso, outras mulheres ficaram pelo caminho, outras estão acamadas, outras acabaram desaparecendo, a gente não sabe se perderam a vida, porque é muito difícil lidar com esse tipo, só o fato de estarem emocionadas já provoca muita coisa. Então, pronto, elas começaram a ganhar aquela estima, vamos casar, então, pronto, começamos a criar esses grupos esses grupos de casamentos coletivos. Então, são 60 que vão casar, todas elas. Então, nesses grupos de 60 tem idosos, tem vulneráveis e tem essas pessoas vivendo com HIV e tem esses casais discordantes. Para a nossa maior luta como associação foi trazer estas mulheres casadas que vivem com mulheres discordantes para poderem oficializar o seu matrimônio. Essa é que foi a maior vitória, basicamente porque a nossa luta mesmo é virada para a mulher e criança. Então, é desses casamentos que nós conseguimos ver a autoestima. Só o fato de nós trazermos essas mensagens para aquelas mulheres vivendo com HIV, que nunca em nenhum momento pensaram em sua vida que iam colocar um véu, um vestido de noiva. Uma aliança, não é? Casar, que é o sonho de muita mulher. Trouxe mais estima para ela. Já havia uma senhora que até nem andava. Só o fato de saber que ela ia se casar, então ela começou a ganhar autoestima, os maridos também. Então é uma coisa muito bonita, muito abençoada. Exato. Falava que tem algumas dificuldades para de fato concretizar estes casamentos. Poderá daqui a pouco detalhar para nós, mas também vou querer saber aqui das senhoras o que significa para elas casar nesta altura da vida e, no seu caso, o seu segundo casamento, não é? De certa forma. Mas, Nazira, ainda assim, esta questão da discriminação, questão aqui de fato a levantar e que a gente sabe que é verdade, que a nossa sociedade de fato discrimina as pessoas. Será que faz sentido as pessoas continuarem a discriminar quando já foi provado várias vezes que esta é uma doença crónica, que é possível viver? Aliás, temos aqui a Dona Luísa, que já está há 13 anos a viver nesta condição. Bem, eu acho que não faz sentido nenhum, não é discriminar a ninguém, porque está provado que esta doença não se contamina porque eu estou sentada aqui, porque eu partilho de uma mesma casa de banho, dos talheres, dos pratos, etc. Conhecemos muito bem quais são os modos de transmissão, não é, do HIV, não é? Mas infelizmente acredito eu que pela história, como é que surgiu a doença, foi associada a alguns grupos de alto risco e por aí as pessoas pensaram, quem tem HIV talvez tenha uma má vida, mas hoje em dia esta epidemia está totalmente generalizada, já não tem a ver com grupos específicos, qualquer pessoa está suscetível de contrair o HIV, seja casada, seja solteira, seja criança. Temos crianças que infelizmente contraíram HIV através da mãe, etc. Então, eu acho que não faz sentido nenhum, hoje, passados tantos anos em que descobrimos o HIV, do modo como está a ser generalizada a doença, discriminarmos as pessoas, porque não sabemos quem está infectado, quem não está e quem poderá um dia contrair. Então, realmente, não faz sentido nenhum. Acredito eu que é ignorância das pessoas que até hoje, com tanta informação, continuam a discriminar as pessoas vivendo com HIV. Exato. Nós vamos agora fazer um brevíssimo intervalo e vamos voltar daqui a pouco. Vamos perceber aqui das nossas convidadas o que significa para elas, a esta altura da vida, o casamento. Não saiam daí, voltamos já. Seja bem-vindo à segunda parte do A Tarde Sua. Hoje que estamos a falar aqui do combate ao HIV/SIDA. Ontem foi celebrado então o Dia Mundial de Luta contra esta doença. Perdão. O caro telespectador já sabe que nesta segunda parte do A Tarde Sua pode fazer parte desta conversa. Basta então pegar no seu telemóvel, discar para nós e já estará a participar. Nosso muito obrigado para todos aqueles que já estão a mandar SMS para a nossa terminal e para aqueles também que estão a postar comentários na nossa página do Facebook. Antes mesmo do intervalo, queria saber de vocês o que é que significa então esta preparação do casamento, este casamento que está aí a caminho. Vai acontecer agora no dia 13, não é? Sim, vai acontecer agora. Exato. Dona Luísa, o casamento, como é que foi receber esta notícia de que havia uma oportunidade de casar? Quem pediu a outra? Dona Luísa pediu ao seu esposo, o seu esposo pediu a outra? Como é que foi isso?
Vou pedir para que fale próximo ao microfone. É assim, não é pela primeira vez a casar-se na associação. Pois. O primeiro casamento foi eu que acompanhou todo o casamento. O segundo também. E o terceiro também. Mas eu nem tinha esperança de eu dizer, pelo menos eu falar para o meu marido. Por quê? Como tem aquela coisa de dizer que quando a pessoa já não tem marido, o marido morreu, não pode casar com outro. Porque aquele que morreu vai fazer o quê? Então eu deixei aquela coisa de, não vou casar mais. Assim como já o meu marido morreu, é assim, vou ficar assim. Então, a terceira vez, que é este, quarto. Os casamentos coletivos, sim, não é? Pois. Casamento coletivo. E a mamãe dizer, Luísa, até agora você não aceita casar? Disse, não sei, eu vou conversar lá em casa com o meu marido. Então foi pedir o seu marido em casamento? Não foi pedir o meu marido. Como é que foi? Estivemos sentados à noite com os meus filhos, estamos a assistir. Eu vinha da associação, né? Estou a voltar da associação. A minha filha, que casou, está em CMC. O meu filho está na África do Sul. Pois. Estavam todos sentados aí. Eu disse, estive lá na associação, disseram que tem casamento coletivo. Mas, não sei, vamos casar lá. A minha filha disse, papá, por que não registra a mamãe? O pai disse, sim, eu quero registrar, mas não sei se vão aceitar lá em casa da vossa mãe. E aquele outro mais velho disse assim, vocês têm que casar agora, uma vez na vida, só uma vez na vida só. Vocês estão a realizar a vossa vida. Vocês aqui no mundo já não há outra coisa. É só manifestar só. Pois. São as crianças. Teve que eu pedir, pelo menos aos meus filhos, né? E todos os meus filhos aceitaram. Eu comecei já a enviar uma mensagem para aquele que está na África do Sul. Aqui, papai está para realizar o casamento para eu nos casar. Disse, papá? Disse, sim. Mamãe, será quando isso aí? Se não sei ainda, estamos a andar com papel. Então, o pai disse, então a primeira coisa eu tenho que ir em casa da mamãe para pedir o casamento. Disse, tá bom. Ele não demorou. Logo preparou-se, dia 21, foi fazer o analamento lá na minha casa, foi fazer o lobolo todo, o lobolo. Lá que já não tenho pai, não tenho mãe, só ficou os meus irmãos. Mas o meu irmão ficou muito, muito satisfeito. Exato. Vou pedir para que não perca o seu fio de raciocínio. Vamos ao encontro da nossa primeira telespectadora. Boa tarde, dona Kiki, seja bem-vinda, aqui ao A Tarde é Sua. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, como é que está a passar a sua tarde, minha querida? Estou a passar muito bem. Eu tenho uma preocupação. Eu gostava que as especialistas aí ajudassem, a especialista na matéria da HIV-5. Faça favor, minha querida. É assim, eu casei-me há um ano atrás. Pois. E em abril, o meu esposo, ele teve acho que é recaída, né? Onde foi parar ao hospital e lá descobriu-se que ele era diabético. Pois. E para além da diabetes, diagnosticaram também o HIV-Sida, que ele era seropositivo nesse caso. Exato. Então, daí eu pedi para que se repetisse o teste, pedi a ele, mas num outro local, porque ainda estava um pouquinho chocada com a notícia, não é? Pois. Então, pedi para que ele repetisse o teste e no sítio onde fizemos, deu negativo. Então, eu também fiz o teste e também deu negativo. Engravidei e
depois, pronto, nas consultas, né, prenatais, pediram para que eu fizesse o teste e também deu negativo. Só que eu estou a ver das histórias que estão a contar as mamás que é possível, né, ter o parceiro seronegativo enquanto o outro é seropositivo, mesmo mantendo relações sexuais desprotegidas. Então, eu queria perceber se de fato isso é possível, que a pessoa seja seronegativa mantendo relações sexuais com uma pessoa seropositiva. Então, é isso que eu queria perceber. Exato, mas depois desta vez que o seu marido submeteu-se à testagem, depois de algum tempo, ele voltou a fazer novamente o teste ou nem por isso? Não, desde abril até agora ele ainda não fez isso. Exato. E neste momento, qual é a sua preocupação específica? Eu queria saber, por exemplo, pronto, sabendo que ele foi ao hospital e deu positivo, então eu queria saber se há probabilidade de eu também ser seropositiva. É isso que eu queria saber. Exato. Tudo bem, minha querida, ficou aqui então registrada a sua questão. As minhas convidadas vão poder então deixar algumas observações para si. Muito obrigada por ter ligado para nós e continuação de uma ótima tarde para si. Muito obrigada. Exato, fica bem. Muito obrigada. Continue a acompanhar o A Tarde é Sua. Dona Luísa, pode então continuar com seu fio de raciocínio? Estávamos mesmo a falar da preparação do casamento, que o seu marido foi fazer então o lobolo. Sim, foi fazer o lobolo, depois pediu o casamento lá em casa. E foi recebido bem ele e as coisas andam bem mesmo. Até agora estamos na preparação do casamento. Estão muito satisfeitos lá na minha casa. Mesmo meu irmão está muito bem mesmo satisfeito. Porque toda a minha família sabe que a pessoa quando está doente, não que quando está doente é para morrer, não. Então, eu estou mesmo satisfeito hoje por ouvir que quer ser casado. Nem esperava. Até agora, assim, esse dia aí parece que não vai chegar. Está a demorar, né? Muita ansiedade. Sim. Exato. Sim, é isso. Pois, e do seu lado, a Flora Francisco, vou pedir para que pegue aí no microfone. E do seu lado, como é que foi isto? A senhora Flora que pediu em casamento ao seu marido, como é que foi? Bem, eu estava ali na associação, ouvi mamãe falar sobre o do casamento, quem quer casar, levanta a mão. Então, eu levantei a mão. Então, ele disse, nada. Primeiro, você tem que falar com seu marido. Se ele aceitar, você tem que trazer aqui, para eu falar com ele. Então, saí, as minhas irmãs, que são colegas, andam me dar força pelo caminho. Você vai falar com seu marido, ir falar com mamãe, será boa coisa. Então, eu cheguei em casa. Primeiro, eu teve medo de falar para ele. Mas outra amiga me perguntou, você já falou seu marido? Sim, eu tenho medo, como que vou começar a falar? Ele disse, diz. Então eu disse, papá, lá na associação onde eu estou, era antes dele conhecer. Pois. Lá na associação onde eu estou, estão a realizar casamento coletivo. Não sei se você quer ou não quer, eu não sei. Então ele disse, casamento? Eu disse, sim. Você quer casar comigo? Era o próprio pedido de casamento, não é? Exato. Você quer casar comigo? Eu disse, sim, quero. Disse, verdade? Eu disse, sim. Disse, tá bom. Assim é para irmos quando? Eu disse, até na terça-feira. Mas tem que sairmos cedo. Então, disse, tá bom. Preparamos, saímos. Encontramos a mamãe. Entramos, mamãe perguntou, senhor, quer casar com a tua esposa? Eu disse, sim. Mas você sabe que a tua esposa está em situação X? Ele disse, sim, eu sei. Quer de verdade? Sim. Você já fez teste? Ele disse, sim. Eu disse, tá bom, tá de parabéns. Então, daí, saímos, fomos falar com a minha irmã ficou contente.
Então ele nos indicou que vão lá ter com essa madrinha, pedir a ideia. Eu disse, eu não vou pedir a ideia antes de ouvir com a minha família, que é a minha mãe. Então saímos, fomos para casa, eu cheguei, contei a minha mãe disse, eu não posso ver esse casamento, minha filha casar. Então dali voltamos. Então mamãe nos deu madrinha, que é a madrinha, esqueci o nome dela. Então aquela madrinha disse, está bom. Andamos, de repente aquela madrinha ali disse, eu já não posso vos pegar, porque agora eu não tenho marido, é aquilo, mas aquilo. Disse, tá bom. Eu saí de novo, fui dizer a minha irmã me acompanhou até lá em casa dessa madrinha que faleceu. Chegamos lá, falamos. Exato, vou pedir para que não perca o fio de raciocínio, são histórias de fato muito bonitas, mas vamos agora ao encontro da senhora Felizmina. Boa tarde, seja bem-vinda, aqui é o A Tarde Sua. Boa tarde. Dona Felizmina, vou pedir mesmo para que afine o volume do seu televisor, para que possamos melhorar a qualidade da nossa comunicação. Sim, boa tarde. Boa tarde, querida. Como é que está a passar a sua tarde? Estou a passar bem, graças a Deus. Pois. Eu tenho 19 anos. Exato. Fiquei grávida. Quando fui ao hospital, tive teste de HIV positivo. Pois. Só que tive bebê e fiz o teste, provei negativo. E eu queria saber até que mês o bebê tem que voltar a fazer o teste de HIV de novo. Exato. Com quanto tempo está a criança agora? Agora está com 4 meses. Exato. Tudo bem, minha querida. E também queria saber se um casal serodiscordante é possível que o outro parceiro se infecte pelo HIV ou não. Porque o meu marido é serodiscordante. E ele está comigo até hoje, só que ele não acredita que eu tenho HIV e ele insiste em manter relações sem camisinha. Exato. Isso é muito preocupante para mim, porque eu me sinto bem desde que comecei com o tratamento. E o que está preocupado é isso, e ele não quer voltar a fazer o teste. Pois. Tudo bem, minha querida, é tudo? É tudo. Ficou então aqui registrada a sua questão. As minhas convidadas vão deixar algumas observações para si. Muito obrigada por ter ligado para nós e continuação de uma ótima tarde. Boa tarde. Fica bem. Tchau, tchau. Então, Flora, dando continuidade, dizia que então depois, quando a outra madrinha disse que já não era possível, não é? Sim. Voltou para ir ter com a sua irmã. Sim, depois minha irmã me acompanhou nessa madrinha que faleceu. Chegamos lá, falamos que madrinha, eu vinha pedir você ser minha madrinha. Então ela disse, madrinha, assim, como? Eu disse, eu quero casar com meu marido. Ele ficou contente. Aonde? Eu disse, na associação. Na associação? Sim. É aonde nessa associação dele? Eu disse, lá no Bagamoio. Será possível? Eu disse, sim, será possível. Eu disse, tá bom. Ligou para o marido também aceitou. Então saímos, voltamos para casa, daí comunicamos para a família ficou satisfeita, não nos discriminou, nem falou de que nada, ou é aquilo, não. Disse que nós estamos muito contentes para ver vocês casarem. Então aqui onde eu estou muito contente, só problema, não temos bolo, é aquilo que a mamãe falou, não temos buquês, outras minhas irmãs não têm vestido, nem sapato, nem nada. Estamos assim, já estamos a pedir muito ajuda nessas coisas, porque casar não é fácil, né? Mas graças a Deus a Associação Chicão, porque está a realizar para nós, não íamos conseguir casar. Até eu falo mesmo, eu não ia realizar esse sonho que eu... Mas já foi uma mulher corajosa, não é? Pediu seu marido em casamento. É isso, estou muito contente nesse caso.
Pois. São, de facto, histórias de vida muito bonitas, não é? Histórias de vida que nos dão lições de vida, não é? Estes casamentos, quais são as condições mínimas que vocês precisam? O que é que vocês têm até agora e o que é que está a faltar? Bem, graças a Deus já conseguimos realizar uma parte que é mais importante, que é os vestidos de noiva, né? Graças ao apoio de várias pessoas de boa fé, temos o apoio, só que neste momento me esqueço, por estar com a cabeça tão baralhada, acabei me esquecendo do nome dessa moça, eu acho que é Sandra. A boutique dela está ao lado da Assembleia da República, que doou um casamento, um tratamento de princesa ao casal aqui. Então tem a outra moça, que é a Wanda, não conheço também o salão dela, sei que é na Valdemir Lenin, a Wanda é a Wanda Tete, acho que é essa também, e que estão nós podemos ajudar. E a doutora Fernanda, que é do CCS, conseguimos mais ou menos uns 30 vestidos emprestados, conseguimos vestidos doados, e ela vai também, essa doutora Fernanda vai pedindo as pessoas para que possam nos apoiar. Então, as noivas agora são 7 que têm falta de vestidos, e os noivos também são 7 noivos que ainda não têm fatos. Conseguimos também apoio de várias pessoas de boa fé que se juntaram à nossa causa. Então, temos agora o problema dos bolos, né? Temos o problema dos bolos porque, bem, elas também tentaram do outro lado, conseguiram os sapatos, porque eu disse, bem, pessoas vivendo com HIV não significa que sejam pessoas que não tenham capacidade. Elas foram arranjando as outras coisas, cada uma foi juntando um pouco de arroz, um pouco de farinha, né? E 4 frangos para poder apoiar nos casamentos. As outras foram arranjando sapatos, brincos, essas coisas. Os homens também foram. Então, aqueles homens que estão extremamente vulneráveis, é aqueles que a associação tenta dar a mão. Pois. Então, temos também o apoio da Darling, que vai nos apoiar em perucas, porque a maioria delas já perderam o cabelo. E temos o problema de uma noiva, que ela, por causa do tratamento, ganhou o corpo, o excesso do corpo, ela está mais ou menos com 130, por aí ou mais. Né? Ela pesa, então não estamos a conseguir arranjar um vestido para ela. Fomos aos Pamaninos, os vestidos são caros. Temos também aquelas que também ficaram com uma magreza muito extrema, ficaram muito pequenas por causa do tratamento. Então, mas são saudáveis, só que elas, depois, quando ficaram doentes, depois do tratamento, perderam o corpo. Então, essas também estamos a ter dificuldades para elas pelos vestidos. E nós queríamos aquele casamento, né, que toda noiva sonha, né? Aquele casamento à moda africana, não é? Elas sonham com... Todas elas querem véu, né? E nós queremos véu, queremos grinaldas, mas há outras que não têm véus. E elas até... O sonho delas era subir aquela escada da conservatória. Mas nós queremos deixar o nosso vestido rastejar naquelas cadeiras. Então, isso é extremamente, não sei se é impossível, mas não há condições. Então, nós recorremos a uma escola ali perto, né? A escola ali perto, e como são muitas pessoas, são 120, né? 120 noivos, e a maioria são pessoas vivendo com HIV. Elas precisam de estar num espaço para poder relaxar, fazer a toma do medicamento e depois realizar a cerimônia. Pois. Então, neste momento, não temos aonde concentrar esse número de pessoas, né, para poderem pentear, porque tem algumas que vão estar lá. Aliás, nos casamentos passados, tivemos apoio de uma moça que eu não pude lhe agradecer. Eu não sei se ela ficou muito zangada comigo, mas como vê, os problemas dos mídias, como eu posso dizer, a televisão, haja oportunidades. Eu, no momento em que realizei os casamentos, era a primeira vez que a televisão aparecia. Então, não me deram tempo nem para eu poder agradecer a essa moça, porque foi uma moça que me ajudou, que eu acabei me esquecendo do nome dela, mas o salão dela está na Rua da Resistência. É o último salão, depois ao lado tem um banco BIM. Na Rua da Resistência, lá no fundo, uma moça que me deu o fato, deu-me até a aliança de ouro dela, os pais vieram ao casamento, foi uma coisa muito bonita, mas não tive oportunidade de lhe agradecer. É neste momento que eu agradeço a essa moça, que eu acabei me esquecendo do nome dela, que ela doou a um casal que, faltando 2 semanas para eles se casarem, faltando 2 semanas, né? O marido morreu.
o marido morreu, mas a noiva apareceu o casamento. Pois. Então são essas coisas que a mim me marcam, mas às vezes quando chega naquele momento a pessoa fica tão atrapalhada que às vezes esquece aquelas pessoas mais importantes que me ajudam nessa luta, mas os nomes estão gravados mesmo no meu coração. Então eu queria que elas pudessem, né, ser como as outras noivas, poderem passar num tapete vermelho, poderem ter buquês bonitos, né? Agora mesmo, antes de vir para aqui, falei com os meus colegas para fazermos aqueles buquês à moda da comunidade, arranjarmos umas flores aí, embrulharmos e pormos um laço, né? Porque são pessoas vivendo com HIV e não tem problemas quanto a isso. Então eu disse, aqueles buquês que eu costumo ver são muito caros. Então, com essas flores que a época nos dá agora, por que a gente não prepara os buquês? Mas o meu sonho era de ver essas pessoas que pelo menos uma vez na vida, que são pessoas que tinham perdido a vontade de viver, hoje elas vão se casar, uma coisa que elas nunca esperavam. É um sonho, pudesse aparecer alguém que pudesse dar a elas uma noite, lua de mel, né? Uma noite, como é que se chama? De núpcias, né? Para que elas pudessem, elas nunca, só unhas de gel, uma que disse, mas como é que são feitas aquelas unhas que eu vejo com as noivas pintadas? Eu disse, bem, aquelas unhas são chiques, não? Eu disse, aquelas unhas já até posso ir até os Pamaninos, porque os Pamaninos têm aquelas unhas, eu posso pegar esses miúdos que são os maquilhadores ambulantes, podem até tentar ajudar, para elas se sintam, porque a pessoa nasce, cresce, casa e mora. Então, é o último sonho delas, né? Porque essas pessoas aqui são pessoas que precisam do nosso apoio. São pessoas que não estão a pedir o socorro. São pessoas que querem ser felizes, mas a vida, por um ou outro motivo, teve essas atrapalhices que deu naquilo que hoje elas estão a viver. Mas eu gostaria... Aliás, qualquer pessoa que enfrenta uma doença crônica depois vê a sua vida de alguma forma limitada, não é? Sim. Sim. Eu gostaria que elas tivessem um casamento bonito, que elas tivessem um bolinho pequeno, que cada noiva levasse aquele pedaço para casa. Porque de outros casamentos que eu vejo, tem um bolo, então corta o casal mais velho e o casal mais novo. Mas se pudéssemos arranjar aqueles bolinhos pequenos, né? Elas podiam cortar, depois levarem um pedaço para casa, porque o casamento vai começar ali e vai terminar ali. As outras vão despir os vestidos ali. Por isso que a minha preocupação é de ter um sítio onde elas possam pentear, ter um sítio onde possam pelo menos passar a noite, né? Para passarem a noite, para depois, dia seguinte, irem para as suas casas. Porque algumas delas não têm madrinhas, as madrinhas não aceitam. Algumas igrejas, não estou a generalizar, mas há igrejas que essas pessoas não aceitaram abençoar o casamento. Então temos uma noiva que trouxe até o certificado da igreja, a igreja lhe mandou embora, disse que não podia abençoar o casamento dela, porque ela era uma pessoa vivendo com HIV. Então, nós queríamos que nesse casamento, porque temos lá muçulmanos, temos noivas de várias religiões, então, e nós queríamos que houvesse lá, né, os padres, os sacerdotes que pudessem abençoar este casamento, porque casamento sem igreja, né, não tem um sentido. Elas querem ser abençoadas, mas algumas igrejas limitam. Exato. Vou pedir então para que a dona Flora Francisco e a dona Luísa Combe possam então despedir-se aqui. Estamos com um dos noivos, um casal que vai casar e que vai contar então aqui a sua história. Gostava que deixasse ficar as suas considerações finais, beijinhos, abraços. Muito obrigada, eu agradeço, Esteve. Eu estou muito feliz. Deixo mensagem para aqueles que ainda não fizeram teste, irem fazer teste, para a pessoa saber. Pode andar nos discriminar que aqueles ali vivem com HIV, enquanto ela também ou ele ainda está nessa situação que nós temos. Então estou a deixar mensagem para eles ir fazer teste, sabendo a posição deles. E mando cumprimentos para minha família toda, meu marido, minha filha, toda a família. Muito obrigada. Exato. Obrigada também para si, Flora Francisco. Luísa Combe? Muito obrigada. Eu também agradeço muito por ter vindo ao STV. Eu mando mensagem para os meus filhos. Lá que, assim, a minha imagem está a sofrer lá fora, porque eu sou famosa. Assim, eu ao descer o carro, doutora Lúcia, acabo de ver agora, onde você estava? Eu disse,
Estive lá mesmo, lá. Pois. Mas eu não vou deixar de deixar a mensagem para aqueles que ainda não foram fazer teste, para aqueles que ainda não sabem como que é a vida deles. Eu, graças a Deus, eu já soube como que eu ando. Eu não passo noite fora. Eu nunca bebi. Agora já não bebo, não passo noite fora. Não como coisas assim. Sei o que como. Agora, porque esta doença aqui quer que a pessoa se cuidar bem. Exato. Se cuidar bem. É preciso ter uma vida regrada, sim, não é? Sim. Brincar bem. Se você brincar mal, e vai cair de novo. Exato. Recaída não demora. E quando tem recaída, não levanta de novo. Você morre logo. E assim eu estou a agradecer a mamãe Judite, que nos levou para aqui, para que nos contar todas as pessoas que ainda não foram fazer teste, que vá lá fazer teste para saber como é que estão. Eu estou a deixar mensagem para os meus filhos, deixar mensagem para o meu marido lá, que eu não despedi, que vai para a televisão. Pois, exato. Muito obrigada então a si, a Luísa Kumba. Muito obrigada também a Flora Francisco por terem estado aqui no A Tarde Sua e partilharem essas vossas histórias lindas, lindas, lindas e acima de tudo muito contagiantes. Esperamos que isto vai ficando assim, não é? Que as pessoas comecem a encarar isto com normalidade. Nós vamos agora fazer um brevíssimo intervalo. Voltamos daqui a alguns instantes para continuar com A Tarde Sua. Não saia daí. Seja bem-vindo à terceira e última parte do A Tarde Sua. Hoje que estamos a falar do combate ao HIV-Sida. Ontem foi então celebrado o Dia Mundial de Luta contra o HIV. Na primeira e segunda parte estivemos aqui com a senhora Flora Francisco e a Luísa Kumba, que são pessoas vivendo com HIV e que estiveram aqui a contar-nos a sua história. Nesta terceira parte estaremos aqui com um casal, noivos na verdade, o senhor José Manuel e a senhora Salmina Paulo, que também vão se casar e vão contar para nós a sua história de amor. Antes disso, vamos aqui passar para as questões que foram colocadas pelos nossos telespectadores. Tivemos a senhora Kiki, não é, que diz que casou-se há um ano atrás e em abril do ano corrente o marido teve que fazer alguns exames, descobriu que era diabético e o seu teste de HIV também deu positivo. Entretanto, decidiram fazer teste numa outra unidade sanitária e deu negativo. No caso dela, ela diz que foi mãe há pouco tempo, fez o teste e que também o resultado foi negativo. E ela quer saber qual é a probabilidade, de fato, do marido ser positivo ou ser negativo. Ela quer saber o que fazer face a esta situação, considerando que desde abril o marido não voltou mais a submeter-se ao teste. Ok, então com relação a essa questão, dizer que, bem, não fiquei muito clara se a repetição do teste do marido foi no mesmo dia ou foi numa outra altura. Porque o que acontece é o seguinte, quando a pessoa faz o teste, o primeiro dá negativo, tem que confirmar com o outro em seguida, para confirmar que realmente aquele teste primeiro, o segundo vai dar também positivo. Então, fiquei em dúvida se esse segundo teste de repetição foi no mesmo momento ou foi num outro dia. Mas dizer que o primeiro teste detecta mais viroses, não é? Pode ser que ele talvez estivesse infectado por algum vírus que não seja propriamente o HIV e o segundo teste tenha dado negativo. Aí nós chamamos de indeterminado, o resultado é indeterminado, porque o primeiro teste dá negativo, o segundo teste dá positivo. Aí aconselha-se a que o paciente repita. Pode ser que ele esteja com uma virose, pode ser que ainda esteja no período de janela, pode ter tido uma infecção recente que o próprio teste naquela altura ainda não está a conseguir detectar os anticorpos. Então realmente seria importante aconselhar o marido a voltar a repetir o teste. No caso dela, ela fez o teste, é negativo. Pode ser que talvez o marido não esteja infectado, pode ser que esteja, talvez ela ainda não contraiu, não é?
Então, realmente aconselhar que o marido repita o teste para saber a condição e daí, se realmente for positivo, traçarem um plano de prevenção, porque pode ser um casal discordante e se tiverem relações sexuais sem preservativo, corre o risco a mulher de contrair o vírus. Exato. Tivemos o outro caso, neste caso da Felizmina, que diz que é mãe de 19 anos e que é uma pessoa vivendo com HIV, que o seu bebê tem 4 meses, até então o seu teste deu negativo. Ela quer saber até quanto tempo é que a criança deve voltar a fazer esse teste para, de fato, confirmar a sua seronegatividade. E com relação ao marido, ela diz que o marido conhece a sua condição, aceita, entretanto, ele não aceita manter relações sexuais protegidas. E ela está preocupada com esta situação. Ela quer saber qual é a margem ou qual é a probabilidade do marido também tornar-se numa pessoa vivendo com HIV. Okay. Então, com relação à criança, não é? É preciso ver, a mãe pode transmitir o vírus do HIV na gravidez, no parto ou na amamentação, ou durante a amamentação. O primeiro teste que o bebê fez e deu negativo, pelo menos confirmou que o bebê não contraiu nem na gravidez nem no parto. Agora, depende de que tipo de aleitamento é que esta mãe está a dar ao bebê. Se for o aleitamento materno, corre o risco de transmitir, mas se, por exemplo, ela está a seguir com as recomendações do PTV, está a ir à unidade sanitária, ela, por exemplo, diz que está a fazer o tratamento, o aleitamento exclusivo, não é? Sim, se está nos primeiros 6 meses de aleitamento exclusivo e depois dos 6 meses começa a complementar. Então, se ela realmente está a seguir com os cuidados na unidade sanitária e está a fazer o aleitamento materno, tem que ir fazendo as consultas de controle, repetindo os testes, até que ela desmame o bebê por completo. Aí vai-se fazer um último teste depois do desmame para confirmar se o bebê ficou infectado ou não. Mas se ela realmente está a cumprir, existe um risco bem diminuído de passar o vírus, não é? Exato. E com relação ao marido, dizer que o fato dela estar a fazer o tratamento já é um fator protetor para que o marido não contraia o vírus, mas realmente aconselhar a que ela sensibilize o marido que ele corre risco de ficar infectado. Claro que não é em toda a relação sexual que há a possibilidade de infectar-se, mas ele corre esse risco, então há necessidade realmente de sensibilizar que ele use o preservativo para que possa prevenir, ou se não, pelo menos que vão juntos à unidade sanitária para que possam ter o aconselhamento em conjunto e possam traçar um plano de prevenção. Exato. Muito obrigada, então, Nazira Nangi. Vamos agora conhecer aqui a história deste casal de noivos, não é? Concretamente, do Sr. José Manuel e da Sra. Salmina Paulo. Podemos conhecer um pouco a vossa história? Sim, à vontade. Sim. Onde é que vocês se conhecem? Como é que começa a vossa relação até chegar a este ponto que estão prestes, então, a dar o nó, neste caso, a casar-se? Bem, nós conhecemos no Hospital Geral da Machava. Eu entro no Hospital da Machava em primeiro, dia 6 de julho de 2010. Ela entra um mês depois. Pois. Ficou 2 meses, eu fiquei 10 meses lá, sem esperança de viver. Até mesmo os médicos, creio, que já pensavam que só faltava apanhar, já está lá no congelador lá. Então, ela sempre foi muito corajosa, em termos... Sempre quando chegasse a hora de refeições ou nos momentos livres, eu não tinha visita, nem ele tinha. Então, sempre ficávamos ali fora, conversamos entre nós dois, e depois, até o ponto de chegar a perguntar, você com que vive? Eu disse, eu já sou viúvo, e a minha casa é longe, não tenho família. Então, ela também explicou a situação dela. Então, ela disse, que tal se você viver lá na minha casa para nos ajudar, porque eu não vejo, tenho problema da visão, e nem não consigo ver a hora, quando chega o tempo de tomar medicamento, as coisas não vão bem. Então, pus-me a estudar aquilo ali. Então, quando chegasse a hora das refeições, sempre então eu tinha que sair da minha enfermaria. Vou pedir para que aproxime um pouco o microfone, sim. Passava da enfermaria dela, levar ela para a sala das refeições. Então,
Então, eu passei a ser vista dela. Pois. Era como eu também já era osso que tinham ficado ali, já não via a pessoa. É verdade. Seu José. Pois. Então, ela sempre vinha me acordar. Eu, quando ele me acordasse, eu tinha que pegar a mão dela e acompanhar para ir pôr na mesa. Começamos já a passar a refeição. Pois. Então, fomos nos acostumando. 2 meses depois, ela só teve alta e foi para casa. Eu fiquei sozinho, então eu fiquei a pensar. Sentia falta, não é? Agora, já estou sozinho aqui, o mundo já é muito pequenino para mim. Pois. Então, quando chegou a minha vez, comecei a imaginar aquelas distâncias que eu sofri, porque a minha casa é muito longe. Estou lá em Goba, fronteira. E o centro de saúde está a 10 quilômetros. Então, recordei o que ela tinha me dito. Eu disse, vou procurar a casa dela. Então, mal saí, procurei a casa dela, localizei e fui para lá. Encontrei ela sozinha, estava a viver sozinha. Então, passei a viver com ela. Então, conhecemos já assim. Exatamente. Vamos ouvir um pouco também aqui a senhora Salmina Paulo. Boa tarde, senhora Salmina, seja bem-vinda aqui ao A Tarde Sua. Sim, boa tarde, obrigado. Exato. Sei que agora está noiva, não é? Que vai casar daqui a pouco. Como é que foi a convivência com o senhor José de 2010, não é? Quando vocês conheceram-se, decidiram viver juntos, até agora que estão prestes a casar-se? Sim, me apanhou lá no Hospital Geral da Machava. Como eu não tinha vista de conseguir ver bem, então ela estava a me ajudar, já entrou na associação Escão, assim aí estava a me ajudar e me dar cesta básica para me ajudar. Como família não tem, nem tem mãe, não tem pai, não tem nada. Sabe o que aconteceu com a sua família? Diga. Sabe o que aconteceu com a sua família? O que aconteceu? Sim, sim, sim. A sua mãe onde é que está? O seu pai onde é que está? Sim, morreu há muito tempo. Exato. Mamãe morreu em 1993. Papai morreu, já nem sei, já. Exato, foi. Há muito tempo. Morreu quando tinha 11 anos. Agora já tenho 40 anos. Passa muito tempo. Sim, sim. E agora, depois, como é que foi a sua convivência? Então, então contando-nos, não é? Como é que foi a sua convivência com o senhor José, seu noivo? Durante esses 3 anos, não é? De 2010 para cá. Estava a viver bem, mesmo agora está a viver bem. E quem que pediu em casamento ao outro? Como tem problema de falar português. Tudo bem, tudo bem. Pode falar mesmo em Xangana. E a minha escama, e a minha bem, ele fica prachada. Vai problemas a caia como ele, não gatize, minantize, maca problemas a matil. Dedi, vai problemas a ma, e problema de tuberculose, HIV, tinha que cumprir a coisa. Entender. Pois. Já chega, me tratamento exato tuberculose, 3 anos quase. Já sabe me lesar HIV. E zone tindaraga zone, mas lá em 3 anos fintuculana. Então fintuculana já papai quando na filha quando cumprir bem o tratamento. Shinamini, me tindaraga zone. Nhlesa zone, já quando antisia nem tinchum. Já como é que anguishou casa dela, na quando na escola, como é que ele já tinha que vai ajudar a associação. Exatamente, eu vou pedir à dona Judite para que faça a tradução, embora eu perceba muito bem aqui a nossa língua materna, não é? Mas o nosso programa então é do Rovuma ao Maputo e temos muitas línguas maternas no nosso país. Gostava que fizesse a tradução para que os nossos caros telespectadores possam perceber de fato o que é que a dona Salmina Paulo estava aqui a contar. Sim.
Bem, um pouco antes disso, eu queria referir que conheci o José Manuel na associação. Então, foi uma das pessoas que me marcou. Porque no dia em que eu conheci o José Manuel, acontece que ele, quando veio à associação, ele estava muito debilitado, estava com uma barba enorme, né? Estava todo ele sujo, com ramelas, né? Ele tem problemas agora do pulmão, parece que perdeu um pulmão, então ele tossia muito. Só que quando eles chegaram eram 8 horas. Então minha colega disse que tem lá pessoas que precisam falar consigo. Então, como foi um dia muito agitado, que era terça-feira, eu fui dizendo, vão esperando, vão esperando. Eu só depois fui descobrir a eles quando eram 20 horas. Eles estavam todos a tremer, né? Não tinham comido nada todo aquele dia. Depois eles vinham de Intaca, os dois já pé. Mas muito antes disso, no dia em que eu lhe vi, ele a pedir falar comigo, eu sinceramente, quando eu olhei para ele tossia e vinha constantemente a ter comigo. Eu então zanguei-me com ele. Eu disse, tens que tapar a boca. Então ela disse, não, estou com tosse, não estou com tuberculose, tenho problema do pulmão. Estou com tosse, mas ele estava todo muito sujo. Eu zanguei-me com ele. Eu disse, o fato de tu estares doente significa que tu tens que vir assim do jeito como tu estás. Não, ele disse, eu preciso de ajuda. E eu realmente, nesse dia, o outro dia, eu disse, venham amanhã. Pois. Eles depois apareceram. Quando chegaram, acho que chegaram 7 horas. Minha colega veio me dizer que tem pessoas que querem falar consigo. Eu disse, agora estou muito ocupada, manda eles esperar, vai esperando, vai esperando. Eu, quando me lembro deles, eram 20 horas. Eles já estavam ali na árvore a tremer os dois. Não tinham comido nada todo esse dia. Então, acabei pedindo minha colega para preparar alguma coisa para eles comerem. Quando depois pude os atender, dei dinheiro de chá para eles voltarem. Só que passado uma semana, depois do tratamento que nós demos, passado uma semana, estávamos nessas nossas reuniões habituais das terças-feiras. A minha colega volta a dizer de novo, tem pessoas lá fora que precisam de falar consigo. Eu até disse a ela, Amélia, eu já não quero capulanas, não quero amarrar capulanas, não quero oferta de ninguém. Disse, mas são pessoas especiais que querem falar consigo. Então, pronto, eu saí. Eu, quando saio, vejo a ele muito bonito, trouxe-me 2 vasos. Chorei tanto quando vi o José Manuel, porque era uma pessoa que eu estava até desesperada, que ele não podia recuperar. Então, quando ele me ofereceu aqueles 2 vasos. Passei-me a dedicar mais a ele, passei a pedir contribuições para que ele viesse à própria associação, porque ele estava a fazer a venda de pão. Eles compravam 30 pães, né? Então, nesses 30 pães, tinha que ter, cada pão tinha 500, né? É isso, né? 50 centavos. 50 centavos, que aquilo, o lucro dele era de 15 métricas diários. Então, eles saíam de Intaca para Bagamoio, é uma distância muito grande, eles saíam a pé. Então, passei a pedir contribuições, passei a tentar olhar mais para ele. Quando ele começou a conversar comigo. Ele disse que eu sou viúvo, não perdi a minha mulher na África do Sul, então quis mais entrar da história dele. Então, ele é uma pessoa que me marcou muito, porque aquelas pessoas que a gente olha para elas, sinceramente, nós temos que essas pessoas não têm esperança nenhuma de vida, ou é aquilo que sempre está escrito na Bíblia, que Deus, quando vem de forma de uma pessoa que tu, naquele momento, tu tens que receber porque não sabes qual é a mensagem de Deus. E eu, naquele momento, não vi aquela mensagem que Deus estava a mandar para mim, porque era uma oportunidade de dar ao José Manuel e a Salmina para poderem viver. Então, fui lutando com eles. Hoje, o José Manuel, apesar dele ter esse corpo, né, de magreza, ele está bem saudável. Ele é uma